A tarde de sábado caía sobre o bairro dos Jardins, em São Paulo, com um brilho dourado que parecia polir as vitrines das lojas de grife e os capôs dos carros importados. O ar era impregnado por um perfume caro, uma mistura de café gourmet e da satisfação de quem podia pagar por ele. Pela calçada, pessoas bem vestidas desfilavam com sacolas de papelão grosso, seus passos apressados e suas conversas animadas, criando uma sinfonia de prosperidade indiferente. Era um cenário de opulência cuidadosamente curada, onde cada detalhe, desde as flores nos canteiros até o design das fachadas, gritava exclusividade. E, no meio de toda essa indiferença polida, quase como uma falha na paisagem perfeita, um pequeno pedaço de papelão servia de ilha para uma mãe e seu filho, completamente invisíveis aos olhos de quem passava. Ana mantinha uma postura digna, apesar do cansaço que pesava em seus ombros e marcava seu rosto com linhas de preocupação. Suas roupas, embora gastas pelo uso e pelo tempo, estavam limpas, um pequeno ato de resistência contra a crueldade da rua. Ao seu lado, o pequeno Lucas, com seus 6 anos de idade, parecia um anjo de bochechas sujas. Em suas mãos pequenas, ele segurava um carrinho de plástico vermelho, com uma das rodas faltando, seu único e precioso tesouro. Seus olhos grandes e castanhos, no entanto, não refletiam a miséria ao redor. Estavam fixos na vitrine do empório, hipnotizados por uma pirâmide de maçãs vermelhas e brilhantes. Não era um olhar de súplica ou de fome desesperada, mas de pura maravilha infantil, a admiração de uma criança por algo tão simples e belo, um mundo colorido que ele só podia tocar com o olhar. Foi quando Rafael saiu do empório, uma figura que se encaixava perfeitamente naquela paisagem de luxo. Seu terno de corte impecável era uma armadura, seu relógio caro, um símbolo de poder, e o celular pressionado contra a orelha, uma barreira intransponível entre ele e o mundo real. Ele falava de números, de projeções e de metas, sua voz monótona e desinteressada, enquanto caminhava em direção ao seu carro esportivo estacionado logo à frente. Seus olhos, vazios de qualquer emoção genuína, estavam cravados na tela luminosa, navegando por uma realidade digital que o protegia da complexidade da vida ao seu redor. Ele era um fantasma em sua própria existência, movendo-se com a eficiência de um autômato programado para o sucesso, completamente alheio ao drama silencioso que se desenrolava a poucos metros de distância. O mundo de Rafael parou, não por uma decisão consciente, mas por um capricho do acaso. Seu olhar, por uma fração de segundo, desviou-se da tela e cruzou com o do menino. Ele não viu um pedinte, não viu a pobreza. Viu apenas um par de olhos infantis fixados em uma maçã com um desejo tão puro e desprovido de malícia que quebrou a sua armadura de indiferença. A voz do outro lado da linha, falando sobre milhões, tornou-se um zumbido distante e insignificante. Ele encerrou a chamada abruptamente, sem se despedir, o som do silêncio repentino o assustando. Pela primeira vez naquele dia, talvez naquela semana, ele realmente viu alguém. Deu alguns passos lentos, sentindo o peso de cada um, e se agachou em frente a Lucas, o tecido caro de sua calça tocando o concreto sujo da calçada. Sua voz saiu quase como um sussurro. "Você quer uma maçã?" O pequeno aceno de cabeça de Lucas foi um movimento quase imperceptível, mas para Rafael, naquele instante, pareceu um terremoto que abalava as fundações de seu mundo cuidadosamente construído. Ele se levantou, o som de seus sapatos caros no concreto marcando o fim de uma era de indiferença. Sem dizer mais nada, apenas com um gesto suave, ele convidou mãe e filho para dentro do empório. A porta de vidro se abriu automaticamente, liberando uma lufada de ar-condicionado e o aroma de pão recém-assado. Para Ana e Lucas, foi como cruzar o portal para um universo paralelo. As luzes eram brilhantes.
A música ambiente era suave e as prateleiras organizadas com precisão cirúrgica pareciam obras de arte. Os outros clientes, com seus olhares afiados e julgadores, desviavam-se deles como se fossem obstáculos indesejados. Suas expressões, uma mistura de curiosidade e desprezo velado. Rafael ignorou a todos, seu foco totalmente voltado para a tarefa que havia se imposto. Ele pegou um carrinho de compras e começou a caminhar pelos corredores. Não como quem faz caridade, mas como quem cuida de sua própria família. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões, agora selecionavam com cuidado iogurtes, pacotes de arroz, frutas frescas e pães quentinhos. Ele não se limitou ao essencial. Ao ver o olhar de Lucas fixo em uma prateleira de chocolates, ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, e colocou várias barras no carrinho. Ana o seguia em silêncio, um nó na garganta a impedindo de falar. Cada item que entrava no carrinho era uma onda de alívio e vergonha que a inundava. Uma gratidão tão profunda que doía, misturada ao medo de que tudo aquilo fosse apenas um sonho cruel do qual ela logo acordaria. No caixa, a operadora lançou um olhar confuso, alternando entre o terno impecável de Rafael e as roupas gastas de Ana e Lucas. Foi ali, enquanto os produtos passavam pelo leitor de código de barras, que Ana finalmente encontrou sua voz. Com uma dignidade inabalável, ela contou sua história em frases curtas e diretas, sem lágrimas ou autopiedade. Falou do marido, um operário que caiu de um andaime. Falou do emprego de faxineira que perdeu por precisar faltar para cuidar de Lucas doente. Falou do despejo, da noite anterior passada ao relento. Ela não pedia nada, apenas explicava, como se precisasse justificar a gentileza que estava recebendo. Rafael ouviu cada palavra e, ao pagar a conta, a decisão que tomou não foi impulsiva. Foi a única decisão lógica em um mundo que havia perdido o sentido. "Entrem no carro", disse ele. "Vocês não vão passar mais uma noite na rua." O trajeto até sua cobertura foi feito em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som suave do motor elétrico do carro esportivo. Lucas, com o rosto colado na janela, observava as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes, seu cansaço finalmente dando lugar a uma admiração infantil. Ana, por outro lado, sentia cada quilômetro como uma distância maior de seu antigo mundo, por mais miserável que ele fosse. Ela olhava para o painel digital, para o couro dos bancos, para as mãos de Rafael no volante e se sentia uma impostora. Aquele não era o seu lugar. A gentileza daquele homem era um mistério que ela não conseguia decifrar, e o medo de que houvesse um preço a ser pago por aquilo a paralisava. Ela apertava a alça de sua bolsa gasta, o único pertence que lhe restava, como se fosse uma âncora em um mar de incertezas. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala de estar do apartamento, o fôlego de Ana sumiu. O lugar era imenso, com paredes de vidro que revelavam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era minimalista, quase fria, com móveis de design e obras de arte que valiam mais do que ela ganhara em toda a sua vida. Era um espaço que gritava sucesso e solidão na mesma medida. Não havia fotos de família, nem objetos pessoais, apenas uma perfeição estéril, como um showroom de luxo. Lucas, no entanto, não viu o vazio. Ele viu um espaço gigantesco para correr e um sofá que parecia uma nuvem. Pela primeira vez em dias, ele sorriu abertamente, um som puro e cristalino que ecoou pelo silêncio do apartamento, preenchendo-o com uma vida que aquele lugar jamais conhecera. A realidade do mundo de Rafael não demorou a invadir aquela bolha. Seu celular tocou. O nome Vanessa, brilhando na tela. Ele atendeu, afastando-se um pouco, mas a voz dela era aguda o suficiente para que Ana pudesse ouvir fragmentos da conversa. As palavras loucura, risco e
O que você tem na cabeça? Chegaram até ela como pedras. A conversa foi curta e terminou de forma abrupta. Rafael voltou com uma expressão tensa, a primeira rachadura em sua fachada de calma e controle. Ele não precisou dizer nada. Ana entendeu que sua presença ali já estava causando problemas, que ela e seu filho eram elementos estranhos que desequilibravam a órbita da vida daquele homem. A culpa, um sentimento que já a acompanhava constantemente, se aprofundou, fincando raízes ainda mais dolorosas em seu coração. Mais tarde, na cozinha de aço inoxidável, Rafael preparou uma refeição simples: pão, queijo e um suco de frutas frescas. Sentaram-se a uma mesa de jantar enorme, projetada para 12 pessoas, e o espaço vazio entre eles parecia acentuar a estranheza da situação. Mas então, Lucas, com a barriga cheia e os olhos pesados de sono, encostou a cabeça no ombro de Ana e adormeceu profundamente. Ver seu filho finalmente seguro, aquecido e alimentado desarmou completamente as defesas de Ana. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto, silenciosas e pesadas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão avassalador que era quase insuportável. Rafael apenas observou, sentindo uma pontada no peito, uma emoção que ele não conseguia nomear. Na quietude da noite, com Lucas dormindo no sofá, Ana e Rafael conversaram. Ela não falou mais de suas perdas, mas de quem ela era antes delas. Falou de seu marido, Ricardo, de como ele amava futebol e sonhava em comprar uma casa pequena com um quintal para Lucas. Falou das pequenas alegrias, dos domingos no parque, do cheiro do bolo de fubá que ela fazia. Sua voz não era de lamento, mas uma celebração de uma vida simples e feliz que lhe fora arrancada. Rafael ouvia, fascinado. Ele, que tinha tudo, percebeu que nunca tivera nada daquilo. Sua vida era uma sucessão de metas e conquistas, mas desprovida daquela textura, daquele calor humano que Ana descrevia com tanta saudade e amor. Ele olhou para o rosto cansado daquela mulher, para a força que emanava dela, e depois para o menino adormecido no sofá, um anjo em paz. E então pensou em seu próprio pai, um homem que media o amor em relatórios de desempenho e bônus anuais. Uma figura distante que lhe dera um império, mas nunca um abraço. Naquele momento, Rafael compreendeu a profundidade de sua própria pobreza. A riqueza que ele perseguia era um fantasma, enquanto a verdadeira fortuna estava ali, na resiliência daquela mãe e na inocência daquele filho. É impressionante como um simples ato de enxergar o outro pode nos revelar tanto sobre nós mesmos. Se relatos sobre a força do espírito humano também te emocionam, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo essas jornadas de superação. A manhã seguinte trouxe consigo a dura luz da realidade. Rafael, com toda a sua influência e recursos, descobriu que ajudar era mais complicado do que simplesmente querer. Ana não tinha mais documentos. Perdidos na confusão do despejo, sem uma identidade, ela não existia para o sistema. Não podia alugar um lugar, não podia procurar um emprego formal, não podia matricular Lucas em uma escola. Cada porta que Rafael tentava abrir era fechada pela burocracia fria e impessoal. Ele, que resolvia problemas multimilionários com uma ligação, sentia-se impotente diante de um formulário que exigia um comprovante de residência que Ana não possuía. A frustração o corroía, revelando a fragilidade de seu poder diante das falhas de um sistema que esmaga os mais vulneráveis. As pressões externas também aumentaram. Seu sócio na empresa ligou, a voz carregada de uma preocupação que era mais corporativa do que humana. Falou sobre a imagem da empresa, sobre a importância de manter a discrição, sobre o risco de um escândalo se a história vazasse para a imprensa. Pense nos investidores, Rafael, ele disse. Isso é uma distração que não podemos nos permitir agora. As palavras ecoaram no apartamento luxuoso.
e Rafael percebeu com clareza o abismo que existia entre o seu mundo e o de Ana. Para seus colegas, ela e Lucas não eram pessoas necessitando de ajuda, mas um problema de relações públicas, uma variável de risco a ser gerenciada e, se possível, eliminada. Enquanto Rafael lutava nessas frentes, Ana travava sua própria batalha interna. Ela ouvia os telefonemas, via a tensão no rosto dele, sentia-se como o centro de um furacão que estava destruindo a vida de seu benfeitor. O apartamento, que a princípio parecera um refúgio, agora se assemelhava a uma gaiola de ouro. Cada refeição era um lembrete de sua dependência. Cada olhar de pena que imaginava receber era uma facada em seu orgulho. A gratidão começou a se misturar com um sentimento insuportável de inadequação. Ela não pertencia àquele mundo. A convicção de que sua presença era um fardo, uma mancha na vida perfeita de Rafael, começou a se solidificar. E com ela, uma decisão silenciosa e dolorosa começou a tomar forma em sua mente. Ela precisava ir embora. A decisão, amarga e necessária, tomou forma na quietude da madrugada. Com Lucas dormindo profundamente em um quarto de hóspedes que era maior que sua antiga casa, Ana se sentou à mesa da cozinha e escreveu. Não era uma carta de despedida, mas de gratidão. Com uma caligrafia simples e firme, ela agradeceu pela comida, pelo teto e, acima de tudo, pela gentileza que a fez se sentir humana novamente. Explicou que não podia aceitar mais, que a presença deles era uma perturbação na vida dele e que precisavam seguir seu próprio caminho. Dobrou o papel com cuidado e o deixou ao lado da cafeteira de design. Depois, pegou a pequena mochila com suas poucas coisas, envolveu Lucas em um cobertor macio e, com o coração partido pela gratidão e pela culpa, caminhou silenciosamente para fora daquele apartamento, fechando a porta com um clique que soou como o fim de um sonho. Quando Rafael chegou em casa no final da tarde, o silêncio o atingiu como uma parede. Não era a quietude estéril e familiar de antes, mas um vazio pesado, assombrado pela ausência de vida. Não havia o som baixo de um desenho na televisão, nem o cheiro de comida aquecida, nem a presença calma de Ana lendo em um canto. O apartamento, que por alguns dias se tornara um lar, havia regredido à sua condição original de um showroom frio e impessoal. Seus olhos varreram o espaço e um pânico gelado começou a subir por sua espinha. Foi então que ele viu o bilhete sobre o balcão da cozinha. Suas mãos tremeram ao ler as palavras de Ana, cada frase uma facada em seu peito. A dignidade dela era uma acusação à sua própria incapacidade de protegê-la, não do mundo, mas de seu próprio orgulho ferido. O desespero o impulsionou para fora do prédio, sem um plano, apenas com a certeza visceral de que não podia deixá-los desaparecer. Ele entrou no carro. O motor silencioso, um contraste com a tempestade em sua mente. Para onde eles iriam? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém. A imagem de uma rodoviária surgiu em sua mente, um lugar de partidas e de anonimato, o destino lógico para quem busca sumir. Ele dirigiu pelas ruas de São Paulo como um louco, ignorando os semáforos e as buzinas, cada segundo perdido aumentando sua angústia. A rodoviária era um monstro de concreto e pressa, um formigueiro de histórias anônimas. Ele correu pelas plataformas, seu terno caro deslocado em meio à multidão, seus olhos procurando desesperadamente por um rosto familiar. E então ele os viu, sentados em um banco de plástico duro, esperando por um ônibus cujo destino anunciava uma cidade qualquer no interior. Ele se aproximou, o coração martelando contra as costelas, a respiração ofegante. Ana o viu e seu rosto se contraiu em uma mistura de surpresa e tristeza. Ela se levantou, como se para se proteger, segurando a mão de Lucas com força. Mas Rafael não veio com acusações ou ofertas. Sua voz saiu rouca, quebrada pela emoção. Não façam isso.
Ele implorou. O som tão baixo que mal podia ser ouvido em meio ao barulho dos anúncios. Eu passei a vida inteira construindo coisas, fechando negócios, acumulando, e meu apartamento nunca foi tão vazio quanto hoje. Eu achei que estava salvando vocês, mas a verdade é que vocês me salvaram. Minha casa só se tornou um lar quando vocês chegaram. Por favor, fiquem. As palavras saíram sem filtro. Uma confissão de sua própria solidão e da descoberta de um propósito que ele nem sabia que procurava. As lágrimas que Ana segurava rolaram livremente por seu rosto. Não eram de tristeza ou de culpa, mas de um entendimento profundo que transcendia a gratidão. Naquele momento, ela não viu um homem rico oferecendo caridade. Viu um homem solitário pedindo para fazer parte de algo real, pedindo para pertencer. Ele não estava oferecendo ajuda. Estava pedindo para ser aceito na pequena e resiliente família que ela e Lucas formavam. O chamado para o embarque do ônibus soou pelo alto-falante. Um convite para um futuro de incerteza que agora parecia desnecessário. Ana olhou para Rafael, para a vulnerabilidade em seus olhos, e depois para Lucas, que olhava para aquele homem com uma confiança pura. Em um gesto que valeu mais que 1000 palavras, ela apenas assentiu lentamente, enquanto o ônibus partia da plataforma, deixando para trás um passado de solidão e levando consigo o vazio que antes habitava a vida dos três. O regresso à cobertura foi diferente de tudo o que já haviam vivido. Não era mais a casa de um estranho, mas o ponto de partida de uma nova história. As paredes de vidro, que antes refletiam a solidão de Rafael, agora espelhavam as risadas de Lucas enquanto ele corria pelo imenso tapete com um carrinho novo, este com todas as rodas. O silêncio estéril foi substituído pela melodia da vida cotidiana. O som de panelas na cozinha, onde Ana, com uma confiança recém-descoberta, preparava uma refeição simples, e a voz de Rafael, agora mais suave, lendo uma história para o menino antes de dormir. Aquele espaço, antes um monumento ao sucesso material e ao vazio existencial, finalmente se transformara em um lar, aquecido não por um sistema de climatização de última geração, mas pelo calor inestimável de uma família que se encontrou por acaso e decidiu permanecer unida por escolha. Rafael compreendeu que a verdadeira reconstrução exigia mais do que um teto e comida. Exigia dignidade, propósito e segurança. Usando sua rede de contatos, ele acelerou a emissão dos novos documentos de Ana, devolvendo-lhe a identidade que o sistema lhe havia roubado. E com os papéis em mãos, ele não lhe ofereceu um favor, mas uma oportunidade. Ana, com sua incrível capacidade de organização e sua ética de trabalho impecável, foi contratada para gerenciar a área de serviços gerais de sua empresa, um cargo que ela abraçou com uma competência que surpreendeu a todos, exceto a Rafael. Ao mesmo tempo, ele deu entrada nos papéis para a adoção legal de Lucas. Não era mais um ato de caridade, mas o reconhecimento formal de um laço que já havia sido selado em seus corações. O passo definitivo para transformar 3 almas solitárias em uma família de verdade, unida por lei e, acima de tudo, por amor. A transformação de Rafael reverberou para além das paredes de seu apartamento. A experiência de ver o desamparo de perto e a impotência diante da burocracia o mudaram para sempre. Ele convocou uma reunião com seus sócios e, com uma convicção inabalável, anunciou uma nova direção para a empresa. Uma porcentagem significativa dos lucros da startup seria agora destinada à criação de uma fundação, um braço social dedicado a oferecer suporte jurídico, moradia temporária e capacitação profissional para famílias em situação de rua. Seu argumento era simples e poderoso. O sucesso deles não tinha valor se servisse apenas para construir muros mais altos.
O verdadeiro propósito da inovação e da riqueza que geravam deveria ser o de construir pontes, de oferecer a outras Anas e outros Lucas a mesma chance que a vida, por um milagre, lhe deu a oportunidade de oferecer. Os anos que se seguiram solidificaram aquela noite na rodoviária como o verdadeiro marco zero de suas vidas. A cobertura fria deu lugar a uma casa com quintal, onde Lucas jogava futebol, realizando o sonho simples do pai que ele mal conheceu, mas que Ana fazia questão de manter vivo em suas memórias. Rafael encontrou em sua nova família e em sua fundação uma realização que nenhum negócio milionário jamais lhe proporcionou. Ele não apenas salvou uma mãe e um filho da rua. Ele salvou a si mesmo de uma existência vazia. Histórias como a de Ana, Rafael e Lucas provam que um único ato de enxergar o outro pode reescrever destinos inteiros. Se você também acredita na força da empatia para transformar o mundo, inscreva-se em nosso canal para continuar se emocionando com jornadas de superação como esta.